Dando sequência às atividades, a próxima mesa redonda terá o Dr. Bernardo Rosa Souza como moderador. Tema: doenças orificiais, o que há de novo? Dr. Bernardo tem residência médica em coloproctologia pela UFTM, residência médica em cirurgia geral pela UFTM, graduado em medicina pela UF, preceptor das residências médicas de coloproctologia e cirurgia geral da UF, responsável pelo ambulatório de coloproctologia no Hospital do Câncer de Uberlândia. Os palestrantes são Dr. Bruno Gilst Werneck Cortes, formado pela Faculdade de Medicina da UFMG. Atualmente, é presidente da Sociedade Mineira de Coloproctologia e presidente da Cooperativa de Trabalho dos Coloproctologistas de Minas Gerais. Possui MBA em Gestão em Saúde pela FGV. É médico coloproctologista e colonoscopista, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Atua nos hospitais Mater Dei e Horizonte. Dr. Hélio Antônio da Silva, coloproctologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e diretor da Tecnologia da Informação da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Atua no Instituto Horizonte, Rede Mater Dei de Saúde, Hospital Life Center e Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. E doutora Magda Maria Profeta da Luz. É professora adjunta do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, coordenadora da residência em coloproctologia do Hospital das Clínicas da UFMG, doutora em cirurgia pela UFMG, pós-doutora pela Universidade de Colômbia, Nova York. É membro da Sociedade Americana de Coloproctologia e titular das Sociedades Mineira e Brasileira de Coloproctologia. Os debatedores desta mesa serão Dr. Renato Hugues Atic Cláudio, graduação em residência médica em proctologia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela UF, titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, chefe de serviço de proctologia da UF, e Dr. Emerson Abdulmaci Wood da Silva, doutor e médico cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista na UFTM. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. É uma satisfação para mim moderar essa mesa, essa noite. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando do outro lado da tela, virtualmente. Falaremos sobre as doenças orificiais, que na verdade são o carro-chefe, né? O verdadeiro arroz com feijão no consultório do coloprocto, é o nosso dia a dia. Eu gostaria também de pedir aos palestrantes, aos debatedores, que no momento das palestras deixem suas câmeras e seus áudios desligados, para que a gente evite erros técnicos. E as perguntas, lembrando aos telespectadores, deverão ser feitas pelo Q&A. O Q&A está na porção inferior da sua plataforma e não responderemos as questões do chat. Então, o título da mesa hoje, da mesa redonda que nós faremos parte, são doenças orificiais, o que há de novo? Dando início ao ciclo de palestras, nós gostaríamos de chamar o Dr. Bruno Gilst Werneck Cortes, de Belo Horizonte. O assunto que ele lá tratar são o tratamento de fístulas. Dr. Bruno, pode ficar à vontade para a palestra. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a comissão organizadora pelo convite para discutir sobre o tratamento das fístulas perianais. O que há de novo? O que há de evidência? É muito importante isso porque a fístula perianal ela representa um desafio para o cirurgião coloretal. Isso desde o seu conceito, que a gente sabe que é uma comunicação entre o canal anal altamente contaminado com a pele perianal, quanto até as causas dele, porque sabemos que ela é de origem do abscesso perianal, mas a origem desse abscesso ainda é discutida. Mas a mais aceita é a origem criptoglandular, onde há obstrução das glândulas vestigiais do canal anal, o que gera um processo infeccioso que vai drenar para a pele e formar aquela comunicação. A gente tem tipos de fístulas diferentes, tipos de fístulas simples e complexas. Quanto maior a profundidade do trajeto em relação à musculatura e às estruturas da região, a gente vai considerar, então, a fístula mais complexa, o tipo de trajeto, então, se o trajeto é bifurcado, se ele é completo, se ele é incompleto, e o número de orifícios, tanto externos quanto internos. Isso tudo, quanto maior o número, maior o risco desse paciente ter uma fístula mais complexa de tratamento mais difícil.
E aí nós vamos nos valer da propedêutica. Então, hoje em dia, a maioria dos cirurgiões especializados em fístulas consideram a propedêutica adequada uma das etapas mais importantes no tratamento. Isso é nível de evidência 1B, então é evidência fortemente determinada por estudos de moderado poder. E, principalmente, eles vão ser importantes na identificação de pacientes com abscessos ocultos, fístulas complexas e a doença de Crohn. O ultrassom, a ressonância e a fistulografia talvez sejam hoje os métodos mais utilizados. A fistulografia menos, porque ela é menos disponível e também ela não tem a capacidade de avaliar as relações anatômicas muito boas do paciente, além do desconforto da sua realização, na introdução de contraste pelo trajeto da fístula. Mas o ultrassom e a ressonância são altamente disponíveis, muito sensíveis para a identificação, sendo que a ressonância consegue ver melhor as relações anatômicas e não depende tanto de um examinador para poder fazer essa identificação. Então é importante a gente ter isso no nosso arsenal, porque a gente entrar preparado para um tratamento vai nos permitir um tratamento mais direcionado para aquele paciente. Mas antes disso, nós temos que pensar na origem do problema. Então o abscesso, ele é a origem infecciosa da fístula, e hoje se sabe que o tratamento imediato do abscesso, com a sua drenagem, vai tanto prevenir complicações infecciosas imediatas, quanto a prevenção de complicações tardias, que é a própria fístula, e a complicação dessa fístula. Então, hoje a gente sabe que uma porcentagem importante dos pacientes drenados vai evoluir com a fístula perianal, mas a drenagem, quanto antes, melhor vai ser a evolução. Interessante é que estudos novos começaram a mostrar que a utilização da antibiótico terapia associada à drenagem, que não era fator incluído no tratamento inicial dos abscessos, diminuiu a chance de evolução para a fístula. Então, ele tem um fator protetivo para essa evolução para a fístula em aumento da chance do paciente cicatrizar. Então, considerando o baixo risco da terapia entre a utilização de 7 a 10 dias de antibiótico após a drenagem, por que não fazer? Então, é uma prática que está sendo aplicada no dia a dia do cirurgião de urgência. Além disso, a colocação de um sétum de drenagem, que é a cateterização do trajeto que está relacionado ao abscesso e a colocação ali de uma área de drenagem com um cadarço, ou com um fio, ou com um vessel loop, tem o racional de melhorar a fibrose, melhorar a cicatrização em volta da fístula, tá? E facilitar depois o tratamento definitivo. O que tem visto é que ela não diminui, o sétum não diminui a recorrência da fístula, mas ela pode ser usada como tratamento definitivo. Existem estudos que saíram até no ano de 2018, mostrando que a taxa de cicatrização, se o paciente ficar em torno de 6 meses com sétum de drenagem, aumenta dos 33% para 73% em pacientes submetidos a esse tipo de tratamento. Então, é interessante a gente pensar nisso, apesar do que a tolerância a um sétum de drenagem, ela não é igual para todo mundo, então o paciente tem que ser muito bem orientado, e só aqueles pacientes que tiveram uma boa tolerância podem ser passíveis de tentativa com esse tratamento. E a fistulotomia no momento da drenagem também é fator de discussão, e talvez um fator de discussão até muito perigoso, porque o nível de evidência para esse tipo de conduta ele é baixo, a indicação deve ser feita sempre com cautela, porque a realização de uma fistulotomia no momento da drenagem, você está pegando um paciente que ele na urgência, então ele está com uma infecção. A gente sabe que um tratamento nessas condições, o paciente muitas vezes não é bem orientado, mas a gente tem um índice de cicatrização muito boa, mas existe uma taxa de risco de incontinência para esses pacientes. Então a gente tem que lembrar disso e orientar bem nossos pacientes para que, se realizar o tratamento definitivo, ele saiba das consequências possíveis. Agora, o abscesso ele é algum tipo de desafio também, não só a fístula. Esse paciente, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, ele tinha uma fístula, um abscesso que foi drenado 1 semana e meia antes dele ir ao nosso consultório e foi identificado um abscesso contralateral, quer dizer, um paciente estava desenvolvendo uma fístula em ferradura e que, apesar da drenagem adequada desse abscesso, do ponto de vista inicial, há 1 semana e meia atrás, ele apresentou uma nova coleção, teve que ser drenado novamente. Aqui a gente pode ver o trajeto da fístula anterior e a drenagem contralateral. E depois observamos a comunicação dessas coleções. Então, não é que a drenagem tinha sido realizada mal feita, é porque realmente o trajeto era complexo, que não permitia a sua evacuação completa da secreção purulenta. Aqui nós podemos ver como é que é o aspecto final com a colocação de um sétum de drenagem. Mas os objetivos do tratamento da fístula perianal são
cicatrização completa do trajeto, manutenção da continência e prevenção da recorrência. Um tratamento ideal ia permitir as três coisas, mas o que a gente sabe hoje é que, para manter a continência, muitas vezes a gente tem que abrir mão de uma taxa de cicatrização mais alta. Isso porque, se a gente pensa no tratamento que tem o melhor resultado para a cicatrização das fístulas, nós vamos pensar na fistulotomia. Então, a gente tem revisões sistemáticas mostrando taxas mais altas do que 90% de cicatrização apenas com a secção completa da fístula. Mas mesmo as fístulas simples, aquelas que não têm uma relação direta com o esfíncter externo, tem mais relação com o esfíncter interno, que é um esfíncter que ele é involuntária a sua contração, então permitiria que a gente fizesse a secção desses pacientes, tem uma taxa significativa de incontinência, até 12,7% numa revisão de 4.883 pacientes. Então, se a gente tem uma taxa dessa e um paciente incontinente, gente, é um paciente que ele vai ter uma qualidade de vida impactada para o resto da vida. As correções de incontinência nunca são tão boas quanto um tratamento de abordagem imediata. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente vai propor a secção esfincteriana em qualquer paciente, mesmo nas fístulas simples. Agora, se a gente incluir as fístulas transesfincterianas, mesmo que peguem pouca musculatura, a gente pode chegar a 53% de algum grau de incontinência. Incontinência maior para fezes, incontinência menor para gases e flatos. E se a gente aplicar o sétum cortante, que era uma conduta antigamente muito utilizada, em que se colocava o mesmo cadarço, mas dessa vez para cortar lentamente a musculatura, através de amarrar cada vez mais apertado aquele sétum, a gente tem uma taxa de incontinência de até 67%. Então, isso é inaceitável no mundo de hoje, principalmente que a gente está tratando pacientes novos, jovens, e que eles vão ter 20, 30 anos depois uma qualidade de musculatura esfincteriana pior do que eles têm hoje. Então, a gente tem que lembrar disso. Tá? E lembrar também que 50% dos pacientes com incontinência têm o esfíncter externo íntegro. Então, quer dizer, mesmo aqueles pacientes que não foi seccionado o músculo esfíncter externo, eles vão ter algum grau de incontinência se forem tratados de maneira a cortar a musculatura interna. Então, para tratar a fístula, tem que ter cuidado, tem que ir devagar, tem que pensar bem. E aí, se existe a preservação esfincteriana, será que a gente deve evitar ou será que a gente deve adotar sempre? Técnica para preservação esfincteriana, nós temos várias. E tudo que se tem muita técnica, o tratamento não é perfeito. Mas o que a gente sabe é que desde os primórdios das técnicas de preservação esfincteriana, talvez a mais utilizada e a que a gente tem mais estudo é o avanço de retalho músculo-mucoso. É um retalho em que, após a cateterização da fístula, nós vamos identificar o orifício interno, isso é imprescindível. A avaliação do orifício interno, onde tem a desembocadura da fístula no canal anal, ele é talvez o ponto mais importante do tratamento cirúrgico. E quando a gente faz isso, a gente vai fazer então uma retirada de um flap do músculo e da mucosa do canal anal, que vai cobrir aquele ponto de contaminação do canal. Esse tratamento a gente sempre faz o fechamento do orifício interno, isso é uma conduta nossa do serviço. Tem colegas que não praticam esse fechamento, os resultados, não existe diferença na evolução só com o fechamento do orifício interno, mas a cobertura desse defeito com uma anastomose do retalho com relação ao canal anal. Aqui nós podemos ver o aspecto final à sua esquerda e a diagramação do lado direito. Então, a gente vê que com isso a gente consegue diminuir a contaminação do trajeto e permitir o racional da cicatrização de dentro para fora da fístula. Numa revisão sistemática, publicada em 2010, nós temos 35 estudos com 1.654 pacientes que foram acumulados desde 1978 a 2008, que representaram praticamente o estudo clássico dos retalhos. Praticamente nada foi publicado depois disso sobre avaliação de resultado de retalho, porque o resultado é muito bom. Em torno de 80% de cicatrização nos pacientes de origem criptoglandular e 64% nos pacientes de doença de Crohn. Isso no acompanhamento médio de 28 meses. Então, é um acompanhamento longo, a taxa de sucesso é boa, mas é uma técnica especialmente relacionada à experiência do cirurgião. Então, a gente tem que ter uma equipe médica entrosada para poder ter um resultado bom, porque o retalho, a espessura do retalho, o tamanho do retalho, se esse retalho está frouxo, se esse retalho está bem vascularizado, tudo isso faz muita diferença para a cicatrização. Nós temos também uma técnica que foi publicada em 2007 por Roger Nassakul e colaboradores, que é a técnica do lift, que é a ligação interesfincteriana do trato da fístula.
E isso é muito interessante porque a gente entra partindo do pressuposto de interromper a contaminação por dentro do espaço interesfincteriano. Realizamos, então, a interrupção da contaminação no espaço com a secção do trajeto fistuloso, e com isso a gente vai, então, permitir que haja uma interrupção do fluxo de contaminação e a cicatrização de dentro para fora, sem incisão, tanto no canal quanto do ponto de vista externo. A gente só faz a enucleação do orifício externo para diminuir a contaminação e melhorar a área. E a gente faz, então, a enucleação do orifício externo para permitir uma melhor drenagem da região. O LIFT foi publicado um estudo em 2014, mostrando que ele é comparável à técnica do flap, a técnica do retalho. Isso foi muito interessante porque o retalho sempre foi considerado a técnica padrão ouro do tratamento das fístulas complexas. Eles obtiveram os mesmos resultados em cicatrização, complicação, incontinência e qualidade de vida, e com menos dor e menos tempo cirúrgico na realização do lift. O importante lembrar que essa técnica foi muito criticada porque, nessa época, ainda havia pouca experiência e o resultado do professor Roger Nassaku era melhor do que o restante do mundo. O interessante é que o professor, então, publicou um estudo retrospectivo de todos os pacientes após 10 anos de experiência com a técnica, e ele mostrou que ele obtém 87% de cicatrização. Então, resultados bastante significativos. Interessante é que ele realizou novamente um lift nos pacientes que tiveram recidiva e apenas 2 pacientes dos 251 ele não conseguiu cicatrização completa, realizando novo lift ou curetagem apenas do trajeto. É interessante lembrar que fator de maior recorrência para o lift é a fístula em ferradura, talvez porque a região do espaço interesfincteriano é menos bem determinada nesses casos. Uma técnica de preservação esfincteriana que talvez seja considerada mais uma via de acesso do que uma técnica é o VAAFT, que é assistência por vídeo na ablação do tratamento do trato da fístula. E o que a gente observa é que com isso a gente consegue fazer sob visão uma avaliação do trajeto. Então a gente introduz a óptica por dentro do trajeto, a gente permite que a gente veja completamente a região do trato da fístula. Isso permite que nós realizemos, então, a cauterização, nós podemos ver no vídeo à direita, a cauterização do trajeto e, posteriormente, a escarificação desse trajeto, mas ela deve ser adicionada com o tratamento do orifício interno dessa fístula. Então, se o orifício interno não for tratado, a recidiva vai ser a regra. Então, é importante que a gente tenha um fechamento que pode ser por grampeador, por fazer outro retalho, ou pelo fechamento simples desse orifício interno. Mas essa diminuição da contaminação tem tido bons resultados também. Uma taxa de cicatrização em torno de 83% e sem complicações graves, visto que a gente não mexe no esfíncter, nem externo nem interno do paciente. E interessante é que a técnica, da mesma forma que o lift e o retalho, podem ser realizados em caso de recorrência. No caso da experiência desse serviço na Suíça, todos os pacientes conseguiram cicatrizar quando repetiam a técnica do lift. O único fator associado à diminuição da cicatrização foi idade superior a 50 anos. Quando comparado o lift com o VAAFT, foi encontrado resultados semelhantes de cicatrização. Lembrando que o VAAFT já foi comparado com outras técnicas. Nós temos o lift, que foi comparado com o VAAFT. O VAAFT é uma técnica mais recente, com menos estudos sobre ela, estudos geralmente menor casuístico, em que 18 meses de acompanhamento tiveram o mesmo resultado de cicatrização, recorrência e incontinência. Então, ela pode ser usada com segurança, lembrando que quanto mais experiência o VAAFT, a equipe cirúrgica tem, melhor é o resultado a longo prazo, da mesma forma que o lift. Sendo que o lift, a experiência com a técnica ela é mais rápida de ser obtida. Então, com isso, os resultados tornam-se melhores mais rapidamente. E, finalmente, o laser. O laser é uma técnica que tem sido discutida muito hoje em dia. Então, você realiza a ablação do trato da fístula da mesma maneira que o VAAFT, só que dessa vez com o probe de laser. E tem tido bons resultados, mas resultados que são diferentes em serviços diferentes. Então, a gente tem que olhar a técnica como uma técnica que está no início da sua experiência. A taxa de cicatrização em alguns serviços é de menos de 40%, nesse caso aqui 44%. Eles viram que se o orifício interno fosse mais estreito e a intensidade da energia fosse menor, o resultado era melhor com eles. Eles usaram só em fístulas complexas, tá?
E outros serviços conseguiram, em estudos retrospectivos, mostrar 62% de cicatrização em 4 anos. O importante é lembrar que, apesar dessa técnica não ter um resultado de cicatrização perfeito, ela é uma técnica que praticamente não envolve tratamento da musculatura, não tem corte de musculatura, não tem praticamente secção nenhuma, então o risco de evolução para incontinência é muito baixo. Então, é uma técnica que deve ser considerada naquelas fístulas complexas. É importante lembrar, gente, então, qual que é o papel da preservação esfincteriana no tratamento. Cada vez mais, os tratamentos de fístulas complexas têm sido feitos com a preservação esfincteriana. Hoje em dia, é importante lembrar que as técnicas mais antigas, utilizando a cola de fibrina e o plug, têm resultados muito ruins. Então, hoje em dia, praticamente, elas estão em desuso. Nós podemos ver nesse gráfico aqui que, do lado esquerdo, a utilização da fístula, do plug da fístula e a cola de fibrina era mais frequente do que hoje. Hoje em dia, o retalho, o lift e o VAFT têm pegado a maior parte desses pacientes, porque tem resultados melhores de cicatrização. E lembrar sempre que a preservação esfincteriana ela tem vantagens com relação ao longo prazo do paciente. Então, se você não está conseguindo cicatrizar na primeira cirurgia, pelo menos mal para aquela função esfincteriana, a chance é menor. Tá? Cada vez mais, o retalho e o lift têm melhorado os resultados. Então, isso é importante para longo prazo também. A experiência do cirurgião faz diferença na cicatrização. Lembrando que existem fatores conhecidos para a recorrência de fístula. Incapacidade de identificação do orifício interno é talvez o ponto mais importante. Então, se não conseguiu identificar o orifício interno, a recidiva da fístula é a regra. Então, isso deve ficar na cabeça do cirurgião. As fístulas transesfincterianas altas e a extensão em ferradura também são outros fatores de risco de alta qualidade, com evidência de alta qualidade para a evolução para recidiva. Então, para finalizar, gente, nós temos que levar lições para casa. Drenagem imediata de abscesso perianal, adequada identificação do trajeto e principalmente do orifício interno. Isso vai ser determinante para a recidiva da nossa fístula. A preservação esfincteriana vai ter pior resultado na taxa de cicatrização, mas o benefício do ponto de vista da continência e qualidade de vida é incalculavelmente melhor. Então, para finalizar, temos que levar lições para casa. A drenagem imediata de fístulas perianais, a adequada identificação do trajeto e principalmente do orifício interno para o resultado positivo da sua cicatrização. A preservação esfincteriana, ela tem piores resultados na recidiva, mas vai ter benefícios incalculáveis na qualidade de vida e na continência desses pacientes. As fístulas em ferradura e transesfincterianas altas continuam sendo o maior desafio em termos de recorrência e sempre investigar doença inflamatória intestinal e infecções atípicas naquelas apresentações não usuais das fístulas perianais. Talvez, levando isso na nossa prática diária, a gente vai ter, então, apresentar um melhor tratamento e um melhor resultado para o nosso paciente. Gostaria de agradecer a todos e podem entrar em contato em caso de alguma dúvida ou necessitar de alguma bibliografia dessa aula. Um abraço e boa noite. Muito bom aí, né, pessoal? Eu gostaria de dar os parabéns ao Dr. Bruno. Excelente palestra, elucidativa, muito didática, né? Muito bom mesmo. E agora, dando seguimento, nós teremos a nossa segunda palestra. Nós chamaremos agora o segundo palestrante, o Dr. Hélio Antônio da Silva. O Dr. Hélio também é de Belo Horizonte e ele vai falar para a gente hoje sobre o tratamento das fissuras. Dr. Hélio, boa noite. Pode ficar à vontade, a palavra é toda sua. Boa noite. Só agradeço à comissão organizadora pelo convite para participar desse Gastro Triângulo nessa mesa de doenças orificiais. Hoje eu vou falar sobre tratamento de fissura anal, o que há de novo. Bom, a fissura anal é uma solução de continuidade no epitélio do canal anal que vai desde a linha pectínea até a borda anal. Ela é a maior causa de dor anal aguda e é responsável por até 11% das consultas em coloproctologia. É a terceira condição mais comum em pacientes ambulatoriais. Só perde para a doença hemorroidária e para a trombose perianal. Ela pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum em adultos jovens e de meia idade e é bem mais frequente em mulheres do que em homens.
A classificação das fissuras, elas podem ser classificadas em agudas ou crônicas. A fissura crônica tem um critério temporal, que é estar presente por mais de 8 semanas, mas, além disso, a questão anatômica, a fissura crônica geralmente é acompanhada da tríade, a fissura propriamente dita, a papila hipertrófica e o plicoma sentinela. As fissuras também podem ser classificadas como típicas e atípicas. Tipicamente, 90% das fissuras estão localizadas na linha média posterior, mas até 25% das mulheres e até 8% dos homens podem ter uma fissura típica na linha média anterior. As fissuras atípicas são aquelas de localizações laterais, quando elas são múltiplas e não acompanhadas de hipertonia. A presença de uma fissura atípica deve ligar um sinal de alerta para diagnósticos diferenciais. Basicamente são doença de Crohn, tuberculose, sífilis, HIV/AIDS, doenças dermatológicas tipo psoríase e até câncer do canal anal. A etiopatogenia da fissura anal ela não é bem conhecida. A teoria mais aceita é que existe uma menor irrigação sanguínea na linha média, tanto anterior quanto posterior, e aí fatores traumáticos ou infecciosos podem levar à fissura aguda, à fissura inicial. A fissura provoca dor e a dor leva a um espasmo do esfíncter anal interno. Esse espasmo contribui para diminuir ainda mais a irrigação sanguínea na linha média e manter a fissura crônica. Recentemente, teve uma publicação na revista da Sociedade Brasileira de Coloproctologia de um autor chinês que propõe uma nova teoria da etiopatogenia da fissura anal, que ele chama de teoria da impactação. O que essa teoria diz é que a presença de vários fatores impactantes, o somatório de hemorroida, tumor retal, uma papila anal hipertrófica ou até uma massa fecal secreta, isso funcionaria como blocos impactando no canal anal, dificulta a evacuação e causa uma dilatação excessiva do canal anal e a ruptura do epitélio. E, a partir daí, a hipertonia do esfíncter. Achei um pouco estranha essa teoria, porque a gente sabe que a fissura anal ela começa aguda e depois que ela cronifica. Quer dizer, a papila anal hipertrófica, pelo menos, ela não aparece antes da fissura, ela só aparece depois. De formas que eu acho que a teoria anatômica ainda é a que faz mais sentido para explicar essa etiopatogenia. Bom, vamos falar um pouco do histórico do tratamento da fissura anal, e aqui eu queria deixar claro que nós estamos falando de fissura anal crônica, especificamente. O tratamento era variado e caótico até em 1951. Foi em 51 que Eisenhammer publicou os dados sobre esfinterotomia interna lateral. E, a partir daí, essa esfinterotomia interna se tornou padrão ouro, foi amplamente utilizada no mundo todo, e durante toda a segunda metade do século XX, sem muitas preocupações acerca de incontinência fecal. Um trabalho clássico de Walker, em 1985, com 306 pacientes, mostrou uma taxa de incontinência leve de 4,9%. Só que, com o tempo, no final do século XX, em 1989, esse autor, Khubchandani, publicou um outro trabalho mostrando que a incontinência anal pós-esfinterotomia é sim uma coisa preocupante. Ele mostrou 36% de incontinência para gases e até 5% para fezes sólidas. Em 1996, o Garcia Aguilar, que era do mesmo grupo daquele trabalho de 85 de Walker, mostrou 30% de incontinência para flatos e 11,8% para fezes sólidas. Então, todo mundo partiu em busca de tratamentos que preservassem o esfíncter, que evitassem a secção cirúrgica do esfíncter. E, com isso, começou a era de ouro dos tratamentos não cirúrgicos. O uso da esfinterotomia interna lateral foi gradativamente cedendo espaço para o tratamento medicamentoso. Só que, em 2013, uma outra meta-análise, essa com 22 estudos, mostrou as taxas de incontinência de 14% para gases e só 1% para as fezes sólidas, e isso, de certa forma, reabilitou o tratamento cirúrgico com a esfinterotomia. Esta é uma revisão da Cochrane, publicada em 2012, uma meta-análise, na verdade, que avaliou 23 estudos com mais de 5.000 pacientes e mostrou que os tratamentos medicamentosos com nitroglicerina, com toxina botulínica ou com bloqueadores de canal de cálcio, notadamente diltiazem e nifedipina, mostram benefício na cicatrização das fissuras.
E a conclusão dessa meta-análise é que o tratamento medicamentoso para fissura anal crônica, mas também para fissura anal aguda e para fissura em crianças, ele é apenas marginalmente superior ao placebo, mas essa diferença é estatisticamente significativa. Os medicamentos conseguem até 49% de taxa de cicatrização contra 35,5% no placebo. Os riscos são pequenos, basicamente dor de cabeça, que é reversível, não existem riscos a longo prazo. No entanto, as taxas de recorrência ou de recidiva são altas. E ainda cabe pesquisa e discussão da melhor dose e aonde você deve aplicar a toxina botulínica, e sobre a aplicação de nitroglicerina. Parece que PET aplicado à distância pode ser tão eficiente quanto a aplicação local em cima do esfíncter anal. Essa na mesma revisão, um forest plot, comparando qualquer tratamento cirúrgico contra qualquer terapia medicamentosa no que diz respeito à cicatrização. E o forest plot é favorável à cirurgia, concluindo qualquer cirurgia é melhor do que qualquer terapia medicamentosa no que diz respeito à cicatrização. Isso não é verdade quanto às taxas de incontinência. Esse é um outro trabalho bastante conhecido, publicado na revista da Associação Americana de Cirurgiões Coloretais, são os parâmetros práticos no manejo da fissura. A última revisão, a terceira revisão, foi publicada em 2010, e ela traz 9 conclusões. A primeira conclusão, a primeira recomendação, é que o tratamento não operatório continua a ser seguro, tem poucos efeitos colaterais e deve ser o primeiro passo na terapia. Tem um grau de recomendação forte baseado em evidências de uma qualidade só moderada, 1B. A justificativa disso é que quase metade dos pacientes cicatrizam a fissura com tratamento conservador, e de tratamento conservador estou falando de banho de assento e fibras e emolientes fecais. A outra recomendação é que as fissuras anais podem ser tratadas com nitrato tópico, mas esse tratamento é só ligeiramente superior ao placebo, no que diz respeito à cura. Mas nós sabemos que os nitratos melhoram a dor, pelo menos 50% dos pacientes cicatrizam, o efeito colateral mais comum é a cefaleia, e às vezes ela é causa de interrupção do tratamento, mas tem um alto índice de recidiva da fissura após o tratamento. Bom, a terceira recomendação é que as fissuras anais crônicas podem ser tratadas com bloqueadores de canal de cálcio, nifedipina e diltiazem. Eles têm menos efeitos colaterais que os nitratos, mas não tem evidências fortes para saber se eles têm uma taxa de cura superior ao placebo. A maioria dos trabalhos fala em taxa de cicatrização de 65% a 95%, com efeito colateral mais comum também cefaleia, só que a cefaleia é menos incidente que com o nitrato. Outra recomendação é sobre a injeção de toxina botulínica no esfíncter interno. As taxas de cicatrização são superiores ao placebo, chegam a 60% até 80%, efeito colateral em incontinência temporária, mas que pode chegar a 18% para gases e 5% para fezes. Outra recomendação é que a esfincterotomia interna lateral é o tratamento cirúrgico de escolha para cirurgia anal refratária. A justificativa para isso é que a taxa de recorrência é só de 6% e a taxa de incontinência de 3,5% a 4,5%. As próximas recomendações, vou falar bem rapidamente, tem discussão sobre se seria melhor esfincterotomia aberta ou fechada, parece não fazer diferença. Uma esfincterotomia regrada, que iria só até o ápice da fissura, os resultados podem ser semelhantes, mas também podem ser um pouco piores e a taxa de incontinência, pelo menos, parece ser pouco melhor. Retalho anal é uma alternativa, nós vamos falar mais disso depois. E a última recomendação dessa revisão é que a cirurgia é consistentemente superior à terapia medicamentosa e ela pode ser oferecida como primeira opção, mesmo sem a tentativa de tratamento farmacológico. Seria para aqueles pacientes que já chegam com a fissura muito sintomática, já há algum tempo de sintomas, que já tentou, talvez com outro médico, o tratamento conservador, você pode oferecer como primeira opção a terapia cirúrgica. A justificativa para isso é que existe um grau de satisfação grande do paciente após a esfincterotomia cirúrgica. A cirurgia reduz imediatamente a dor excruciante da fissura e tem uma melhora significativa nos questionários de qualidade de vida. Bom, agora mudando de trabalho, essa é uma
meta-análise publicada mais recentemente, em 2017, que avaliou 31 estudos de tratamento cirúrgico e 117 de tratamento não cirúrgico, e conclui que a esfinterotomia interna lateral é, de longe, mais efetiva em conseguir cicatrização da fissura do que qualquer outro tratamento medicamentoso. Chega a atingir 88% de cicatrização nessa revisão. E tem um pequeno risco de incontinência leve. Os estudos atuais têm força suficiente para permitir afirmar que novas pesquisas não vão mudar esse resultado, ou seja, a esfinterotomia já está bem estabelecida. A incontinência, que era até 10% em 2000, nos trabalhos mais recentes caiu para 3,4%. Esse índice é bem semelhante aos obtidos com tratamento medicamentoso. Bom, agora vamos falar do que há de novo. Fazendo uma revisão na literatura, eu encontrei várias coisas, nada com peso importante para mudar a nossa conduta. Mas existem trabalhos com aplicação tópica de óleo de cravo da Índia, que consegue até 60% de cicatrização. Trabalho com Viagra tópico, que o problema desse trabalho, um N até razoável, mas só 3 meses de sobrevida, teve 61% de cicatrização com Viagra contra 0% com o placebo, mas com tempo de follow-up desse, eu creio que não tem muita significância. Tem trabalhos revisitando a dilatação anal forçada, mas agora com dilatação anal controlada, com balão, pressão controlada, paciente anestesiado, consegue índice de cicatrização semelhantes, 83% a 92%, quando comparado com a esfinterotomia. A vantagem seria com incontinência, que foi bem menor e estatisticamente significativa nessa dilatação controlada do que na esfinterotomia interna lateral. Bom, tem trabalhos de automassagem, o paciente introduziria o dedo pelo ânus, ficaria 10 minutos fazendo massagem, um trabalho italiano. Existem trabalhos de estimulação de nervo tibial, mas com 10 pacientes apenas. Estimulação de nervos sacrais, mas menos ainda, 5 pacientes. E um trabalho de injeção no esfíncter interno com células tronco-somáticas derivadas da gordura autóloga, mas é um estudo piloto com só 6 pacientes. De significativo, eu encontrei uma revisão sobre avanço de retalho anal sem esfinterotomia associada. É um trabalho agora recente, de 2018, que fez uma meta-análise com 4 estudos e 300 pacientes, comparando o avanço de retalho anal sem esfinterotomia com a esfinterotomia. Os endpoints primários eram a taxa de incontinência, taxa de cicatrização e complicação da ferida. A incontinência foi significativamente menor no avanço de retalho, 0,6% contra 11%. A taxa de cicatrização e complicação de ferida não foi estatisticamente significativa, um pouco melhor cicatrização na esfinterotomia. O questionamento que eu faço é que, durante um avanço de retalho, você usa um anoscópio, isso acaba forçando uma dilatação anal, que talvez seja um viés aí nesse resultado. Bom, concluindo já, eu deixo para vocês a conclusão desse trabalho agora de 2019 do Dr. Abicarian, que o título do trabalho é o Tratamento da Fissura Anal, onde nós estamos em 2020. Ele afirma que em 2020 a esfinterotomia interna lateral é o tratamento mais confiável para fissura anal crônica, é o que está associado a um imediato alívio da dor, tem resultados duradouros e tem baixíssimas taxas de recorrência e de incontinência fecal pós-operatória. E dessa forma, a esfinterotomia interna lateral continua sendo o padrão ouro no tratamento da fissura anal crônica. Muito obrigado, boa noite. Muito bem, pessoal. Outra boa palestra, né? Não poderia ser diferente, já que nós contamos aqui hoje com colegas extremamente capazes, extremamente gabaritados, né? E, mais uma vez, parabéns aí ao Dr. Hélio. Dando seguimento, agora teremos a terceira palestra, para completar essa trinca de Belo Horizonte, né? 3 colegas de Belo Horizonte nos brindando aqui com seus conhecimentos. Eu gostaria de chamar agora a doutora Magda Maria Profeta da Luz, que também é de Belo Horizonte. Ela vai falar para a gente agora sobre o tratamento da doença hemorroidária. Doutora Magda, é um prazer tê-la aqui, fique à vontade.
Boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite para a apresentação aqui no Garço Triângulo. E o que me coube a falar é o que há de novo no tratamento da doença hemorroidária. O tratamento da doença hemorroidária continua bastante desafiador, uma vez que nós temos várias opções de tratamento apoiadas em evidências bastante heterogêneas, e os pacientes atualmente, eles exigem uma abordagem personalidade, com toda a razão. Antes de abordar o tratamento especificamente, eu quero falar um pouco da fisiopatologia para que a gente possa entender a racionalidade do tratamento. Atualmente, a fisiopatologia, ela tem a ver com o hiperfluxo causado pelo esforço evacuatório e até mesmo pelo aumento da pressão intraabdominal, causando, então, gente, uma alteração anatômica, um deslizamento dos coxins pela perda da elasticidade e sustentação dos coxins hemorroidários. Nós vamos ter, então, um deslizamento que ocorre pela ruptura do músculo de Treitz e também havendo uma turgescência, dilatação vascular e, como já disse, um deslizamento desses coxins. Bom, eles perdem então sua sustentação e essas fibras dos músculos, elas são substituídas por colágeno, por fibras de colágeno, quando você vai examinar esse tecido microscopicamente. Os estudos revelam também que existe um grande processo inflamatório que afeta o tecido conjuntivo, as paredes dos vasos sanguíneos, podendo levar, inclusive, a sangramento. E, na verdade, a gente tenta não operar a doença hemorroidária, evita fazer com que haja cirurgia, mas quando chegam nesse grau, vamos dizer assim, né, nesse estado de doença hemorroidária, é muito difícil a gente não fazer alguma coisa. Então, nos cabe decidir qual o melhor tratamento para cada um desses pacientes. Há uma coisa muito importante nesse paciente, primeiramente, que a gente não pode esquecer, é exatamente o exame proctológico adequado. A gente precisa examinar esse paciente com bastante cuidado para exatamente evitar com que a gente leve, vamos dizer, gato por lebre, que a gente confunda e chame, como os leigos chamam tudo de hemorroida, a gente comece a levar, por exemplo, tumores, doença inflamatória e outras coisas como hemorroida. A gente precisa, o que está nos nossos sonhos é uma técnica perfeita, uma técnica que seja segura, com custo reduzido, com a baixa morbidade, com a pequena recorrência, com uma reprodutibilidade bastante tranquila, pouca dor pós-operatória e retorno rápido às atividades. E isso realmente todos nós sabemos que nós não temos, isso é um sonho. Então, vários estudos, e realmente é muito interessante que a gente veja, porque nós temos vários estudos falando sobre esses procedimentos que a gente tem. E, na verdade, são vários procedimentos, como procedimentos excisionais, procedimentos incisionais, procedimentos que você pode fazer ambulatorialmente, outros que não. E, dentre desses procedimentos, os dois mais novos que nós encontramos, mais novos no sentido de poucos anos mesmo de uso, é o laser pulsado e a radiofrequência. Como é que nós fazemos para decidir como que nós vamos operar esse paciente? Normalmente, a gente opera baseado na nossa classificação de graus, já antigamente, né, feita pelo Gollinger, e a gente faz grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, sendo que grau 1 e normalmente o grau 2, a gente acaba o grau 1, normalmente a gente vai tratar apenas com recomendações alimentares, com mudança de dieta, que é muito importante, com melhora dos hábitos intestinais, melhora da higiene, sabendo que em algumas pessoas, e na verdade até mesmo metade das pessoas, podem ter seus sintomas resolvidos só com isso. Então, muitas vezes, a gente apenas se baseia no grau. Então, para pequenas hemorroidas, eu vou fazer uma ligadura elástica no grau 2, para grandes hemorroidas, eu vou fazer talvez
um THD, e assim eu vou, de acordo com o grau das hemorroidas, eu vou decidindo pela minha operação. E, mais uma vez, são, como eu disse, vários estudos mostram isso, e em todos eles eu tenho que mudar a dieta, eu tenho que mudar o estilo de vida e vou escolher, de acordo com o grau, o que eu devo fazer, deixando para as técnicas excisionais para o grau 4 da hemorroida. E também os guidelines do Colégio Americano falam a mesma coisa. Estou repetindo isso aqui insistentemente para vocês verem o quanto que a literatura nos mostra em relação a de respeitar o grau da hemorroida, de fazer essa classificação adequada e, com isso, você ter um resultado melhor para o paciente. Então, a primeira avaliação, você vai avaliar se esse paciente tem indicação ou não de fazer uma avaliação toda do intestino todo. Isso nós temos sinais para isso, né? Nós temos evidências para isso, e vamos dividindo de acordo com cada grau essa avaliação, esse tratamento. E aí, uma coisa que é muito importante, o que os artigos dizem é o seguinte, que agora os pacientes eles querem cirurgias adequadas à sua realidade, eles querem menos complicações e com resolução adequada dos seus sintomas, né? A gente tem várias possibilidades, mas a necessidade é de que a gente conheça todas essas possibilidades. Uma vez, para você realmente discutir e para você realmente oferecer, de acordo com a realidade do paciente, a melhor possibilidade, você tem que conhecer todas. Bom, é importante também lembrar que muitas dessas opções que nós vamos falar para frente, elas podem ser feitas ambulatorialmente, com segurança e sucesso, sob anestesia local. As técnicas excisionais nós temos a aberta, que é Milligan Morgan, a mais conhecida, a fechada, que é Ferguson, Sokol, as semifechadas, como Bando, Ruiz Moreno, Park, submucosa, Reis Neto também, e as amputativas de Whitehead. Quais são os princípios? Os princípios dessas excisões são a extirpação dos mamilos e componente cutâneo, leitos cruentos separados por pontos de mucosa e pele, fixação desses tecidos, lembrando que na fisiopatologia a gente tem um deslizamento do tecido. Então, nada mais do que racional de fixar esses tecidos novamente no seu lugar. Não incluir músculos na secção, porque nós podemos inferir em incontinência e fazer uma hemostasia adequada, que não vai fazer com que a gente tenha o desprazer de voltar com esse paciente para o bloco cirúrgico com hemorragia. A técnica de Milligan Morgan, como vocês podem ver, nós temos aqui leitos cruentos, separados por pontes mucosas, o que nos dá uma segurança muito grande de fazer tanto a retirada de mamilos internos e grandes plicomas e de plicomas externos. Então, aqui, vocês estão vendo, esse aqui paciente foi feito, paciente na urgência, inclusive, um paciente com uma trombose hemorroidária com muita dor, ele não conseguia fazer o tratamento clínico. Então, a gente fez com anestesia local, por incrível que pareça, esse aqui foi o pós-operatório imediato, e aqui 30 dias após. Aqui, mais uma vez, uma outra cirurgia também que foi feita com anestesia local, para os senhores verem que há possibilidade de fazer com anestesia local, o resultado é muito satisfatório. A cirurgia de Ferguson, que também é uma cirurgia excisional, ela faz a diferença que, além de retirada, você fecha os leitos cirúrgicos completamente. Bom, então eu achei que melhor seria, para que a gente fizesse essas discussões, que a gente fosse fazer, então, uma comparação entre as técnicas, porque eu tenho certeza que todos os senhores conhecem essas técnicas muito bem. Então, entre a aberta e a fechada, a cirurgia de Milligan Morgan, por exemplo, com a cirurgia de Ferguson, qual seria as vantagens e desvantagens? Nas cirurgias abertas, eu teria maior dor, um maior tempo de cicatrização, mas não existe consenso em relação à cirurgia, se há uma melhor ou outra, e um menor risco de infecção, que nós sabemos hoje em dia que isso não é tão verdade, uma vez que não se... Hoje em dia a gente deixa até um pouquinho aberto, então a gente não tem tanta infecção assim em pós-operatório da cirurgia de Ferguson.
Quando você pode usar um outro tipo de energia para poder fazer essa parte excisional. Você pode usar um LigaSure, como por exemplo, você pode usar qualquer outro tipo de energia, ou a bipolar, etc. E o que nós vimos? Comparando LigaSure, por exemplo, um harmônico versus a diatermia convencional, né, que é o bisturi, nós teríamos menos dor com o harmônico ou LigaSure, um retorno mais rápido das atividades diárias, uma cicatrização mais rápida, mas todos eles com um custo cirúrgico, um custo financeiro maior. Independente de se foi usado, qual tipo de energia que foi usada ou não, o problema é que a dor é um grande problema. A dor pós-operatória ainda é um grande problema e talvez seja um dos maiores problemas que nós temos no pós-operatório da cirurgia da hemorroida. Aqui vocês estão vendo que tem vários artigos mostrando o uso de sucralfato, de trinitrato de glicerina, de toxina botulínica, de nifedipina e outros. Esse trabalho, né, ele mostrou um trial, que é o Prospect, em que ele fez uma revisão mostrando o que é possível fazer e, na verdade, ele apenas fundamenta o uso de medicações mais simples para dores pequenas, associadas com anti-inflamatórios não esteroides e talvez um pouquinho de opioide, que eles tentam muito diminuir o uso de opioide. E outra coisa que a gente viu que a gente achou bastante importante foi usar o nervo pudendo, o bloqueio do nervo pudendo na cirurgia, para poder fazer com que se haja menor tempo de hospitalização, menor uso de opioides em 24 horas e menor retorno ao hospital e menos complicações. Então, o bloqueio do nervo pudendo talvez seja uma arma que ajude nesse controle, pelo menos 24, 48 horas da dor pós-operatória. A outra coisa também que eu achei interessante em relação à dor foi o uso do metronidazol, apesar de nós não temos tantos trabalhos com bastante substância, com bastante evidência, mas o que eles dizem é que talvez o que aconteça em relação ao metronidazol é que a dor pós-operatória seria causada pela infecção do sítio cirúrgico e que levaria a uma cicatrização retardada. Utilizando-se, então, o metronidazol, o que a gente consegue fazer é com que haja uma aceleração da cicatrização e, com isso, menos dor. Bom, vamos passar, então, para as técnicas não excisionais. Nas técnicas não excisionais, nós temos o PPH, e nós temos também a desarterialização. Fazendo uma comparação, a gente vê que o THD ele é seguro, é eficaz para doenças hemorroidárias do graus 2 e 3. Esse é um trabalho brasileiro, do pessoal de São Paulo. Fala também que a hemorroida de 4 graus está associada a maior recorrência de prolapso e sangramento, e por isso que o THD não deve ser considerado uma opção eficaz no tratamento da hemorroida de 4 graus. O THD, você vai utilizar um Doppler, e com isso você vai saber aonde que está a pulsação dos vasos, e você vai fazer uma sutura nesses grandes vasos, fazendo com que haja 6 linhas de sutura. Bom, o que a gente tem? O THD versus a hemorroidopexia, ou seja, a hemorroida com stapler, o que nós temos? Que teve 7 a 13% da hemorroida grampeada, você teve recorrência, e 14 a 25% na desarterialização, ou seja, na recorrência maior no THD, ou seja, na desarterialização você teve maior índice de recorrência. O grau de satisfação foi bastante grande no THD, não tinha ninguém não satisfeito, mas a recorrência na desarterialização foi bastante maior. Mais uma vez, a desarterialização ela é mais rápida, ela tem menos dor, ela tem menos tempo de internação, mas ela tem mais complicações. Essas maiores complicações
foram normalmente dadas como erro técnico no início do procedimento, no início quando esse procedimento estava começando. Então, erro técnico de inclusão muscular, etc. Mas tem ainda descrito um tenesmo que teria estimulação dos corpos estranhos, que são os grampos, que é chamado de síndrome da hemorroidopexia, que pode causar dor crônica. Bom, o PPH versus a cirurgia tradicional, ou seja, Milligan-Morgan, os estudos não encontraram benefícios a longo prazo da hemorroidectomia grampeada em relação a Milligan-Morgan. Com certeza, índices de recorrência são muito maiores. Bom, outra coisa, a hemorroidectomia comparada com a hemorroidectomia por stapler, o que a gente viu é que a cirurgia grampeada, o custo é maior, o retorno à atividade na cirurgia grampeada ele é muito mais rápido, a dor é menor na cirurgia grampeada, mas você tem mais complicações na cirurgia grampeada do que na cirurgia convencional e custo-benefício, a cirurgia convencional ela é superior. Em relação, mais uma vez, a custo efetivo da cirurgia da hemorroidopexia e da cirurgia tradicional, a gente fala que a cirurgia convencional ela tem melhor custo, ela é efetiva do que a cirurgia grampeada. A cirurgia grampeada tem maior tenesmo, maior custo, maior recorrência, mas ela deve ser lembrada sempre em pacientes com grandes prolapsos circunferenciais e, é claro, sem grandes plicomas. Lembrar que aí, se for o caso, você pode usar, inclusive, técnicas mistas. Outra coisa importante é que, toda vez, a gente se baseia, como eu disse, no grau da hemorroida. Essa nova classificação que foi desenhada, saiu agora em 2020, essa classificação ACTC, ela faz o quê? Ela fala que o tratamento não deve ser apenas pela classificação de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Ela deve levar o tratamento, ele deve ter em base a anatomia, as contraindicações relativas de cada técnica, as doenças que o paciente tem associadas, o tipo de sintomas que esses pacientes têm e a frequência que esses pacientes têm. E com isso, com essa associação, eu teria a escolha de acordo com cada grupo, ou A, ou B, ou C, ou D, eu teria a escolha adequada para o tipo de cirurgia adequada para cada tipo de grupo. Ou seja, seria uma escolha bastante mais abrangente do que a escolha apenas engessada, aquela escolha engessada só pelo grau. Aqui mostra vários grupos, né? Grupo A, grupo B, grupo C e grupo D, e mostrando as taxas de sucesso e complicação e as reoperações que foram feitas no grupo. O sucesso foi bastante relativo, eu acho que foi até bastante razoável o se utilizando o grupo como classificação para o tratamento. Outra coisa importante para a gente terminar são as complicações. Elas são várias as complicações, mas nós não podemos nos ater aqui nelas, porque senão teria mais uma outra aula para complicação. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que complicações são, claro, a dor é uma das complicações, retenções urinárias, sangramentos, lembrar de sepsis, né, que pode acontecer, raríssimo, mas pode acontecer, e estenoses, são coisas que realmente a gente não gostaria que acontecesse com os nossos pacientes, mas elas podem aparecer em cada um desses pacientes. Eu queria agradecer a vocês a atenção nessa aula. Queria dizer que a gente vai sair daqui com muito mais dúvida do que com esclarecimentos. Não é um tema fechado. Eu acho que a gente tem milhões de coisas a conversar e a gente deve lembrar sempre que eu acho que o segredo do sucesso de um tratamento da doença hemorroidária, independente da técnica, é você conhecer tudo que há, além de conhecer, você escolher de acordo com o paciente, individualizando cada paciente, cada anatomia, cada vontade, cada desejo desse paciente e aplicando a técnica.
Com certeza nós temos muitas dúvidas, mas vamos deixar isso para discussão. Muito obrigada. Excelente, muito bom. Ótima explanação aí da professora Magda, né? Desfilando todo o seu conhecimento, toda a sua didática, toda a sua experiência, nos brindando aí com essa bela apresentação. Então, findadas as apresentações, nós passaremos agora para o debate. Lembrando a vocês que nós teremos 20 minutos para o debate, para os questionamentos, né? Perguntas, eu volto a frisar que deverão ser feitas pelo Q&A. Eu gostaria de chamar agora os debatedores. Gostaria de chamar o Dr. Renato Hugues Atic Cláudio, que é daqui de Uberlândia, nosso colega da cidade. Boa noite, doutor Renato, é um prazer tê-lo aqui. E também chamar o Dr. Emerson Abdumaci Wood da Silva. O Dr. Emerson é de Uberlândia, cidade vizinha nossa aqui. Sejam bem-vindos vocês dois. Então, para as suas considerações, para as suas impressões, para as suas perguntas, eu gostaria de deixar a palavra para vocês. O microfone é todo de vocês, pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite, Renato. Está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pode ficar à vontade aí para suas considerações. O microfone é seu. Obrigado ao Bernardo, a comissão organizadora, e, primeiro de tudo, parabenizar os palestrantes pelas brilhantes aulas e dizer que eu vou tecer comentários mais da parte, vamos por assim, de experiência pessoal de cada uma vez que da parte de literatura médica, as aulas foram muito bem, digamos, expostas e não se deixa muita dúvida, mas eu prefiro, acho que, fazer pergunta individual para cada um, depois eu volto a palavra e faço para o próximo, mas começando pela apresentação do Bruno, Dr. Bruno, que eu conheço o Bruno mais porque a gente participa de um grupo de tumor de reto a cada 15 dias e eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas a gente se interage nessas reuniões e é um prazer tê-lo hoje com a gente aqui. Na sua apresentação, eu achei que você foi muito feliz em dizer que, uma vez que a gente desenvolve técnicas de preservação de esfíncter, mas a gente perdeu em termos de aumento de recidiva. E isso é uma coisa que a gente tem que conversar muito bem com o paciente, né? Que além de, assim, para ele quer que seja operado uma única vez e que seja o problema resolvido. E a gente tem que conversar muito bem que, para que isso aconteça, nós precisamos, muitas vezes, fazer mais de um procedimento. E isso tem que ser uma relação de médico-paciente muito bem estabelecida no início. Mas eu gostaria de perguntar para o Dr. Bruno o seguinte, como ele muito bem disse, as cirurgias para fístula que abrem o trajeto têm uma recidiva menor, mas com o déficit do esfíncter. E eu gostaria de saber se ele acha que a manometria tem algum papel que influencia nessa decisão, mas também sexo, idade, localização da fístula, se ele se sente mais confortável em abrir uma fístula, digamos, em um homem posterior em relação a uma mulher com uma fístula anterior. E, como complementar também, ele disse uma frase que eu considero realmente muito importante, que interessa a técnica que você usa, mas se você não consegue identificar muito bem o trajeto, o orifício interno, independente da técnica que você vai utilizar, a recidiva vai ser grande. E eu gostaria de ver se ele tem alguma dica para dar, quando ele se encontra numa ação dessa, todo mundo aqui já viveu, quando você realmente não consegue identificar o trajeto interno, se ele tem alguma dica para que a gente possa, digamos, contribuir mais para o tema. Renato, muito obrigado. Eu agradeço muito os comentários e, primeiro, eu queria agradecer demais o convite. É um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que essa Gastro Triângulo está se esmerando no fato da qualidade científica desde o primeiro dia, um nível altíssimo de apresentações. E a fístula realmente, assim, ela é o dia a dia da nossa prática. E a gente está preparado para o tratamento da fístula é algo extremamente importante. Então, quando nós vamos discutir fístula simples, né, igual o próprio tema daquele estudo que eu apresentei, será que ela é tão simples assim, né? Então, cortar músculo, para mim, eu não me sinto confortável. Cada vez menos eu tenho feito a fistulotomia, em casos muito selecionados, fístulas fissurárias,
ou fístulas em que a análise do paciente, a individualização do paciente, ela é bem feita. Então, acho que eu considero, sim, fístulas em homens, fístulas posteriores. Eu sempre evito fazer esfincterotomia em mulheres, então eu acho isso uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, principalmente anterior. E eu não sigo aquela regra da literatura de que 30% da musculatura esfincteriana externa poderia ser seccionado sem maiores prejuízos. Se a fístula é transesfincteriana, independente do que eu tenho em mãos, eu vou tentar preservar. E é muito interessante que um dos fatores que mais me ajuda hoje para a identificação do orifício interno é ter uma radiologista que discute individualmente cada caso comigo. Então, assim, quanto mais eu tenho ficado experiente com fístula complexa, eu tenho, lá em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, nós temos uma dificuldade com ultrassom, a gente tem menos disponibilidade de um ultrassonografista que possa analisar com a gente, então eu tenho uma radiologista que faz ressonância, que assim, a ressonância dela, ela me mostra onde que eu estou no orifício, e eu discuto todos os casos. Então, acho que isso ajuda demais, e também vai me ajudar muito na decisão cirúrgica. A manometria eu não faço de rotina, tendo em vista que a maior parte dos meus pacientes eu vou fazer preservação esfincteriana. Eu tenho uma experiência bem grande com retalho e lift, eu tenho resultados muito legais. O VAFT a gente tem utilizado e tem tido resultados bons também, mas o VAFT tem as suas limitações. Igual eu falei na aula, eu considero o VAFT uma via e não uma técnica, então eu sempre associo com o retalho, eu vou associar com o lift, eu vou associar com alguma técnica no tratamento. E, por fim, assim, quando você está na cirurgia mesmo e tem casos que você não consegue, a gente tenta se valer da utilização do soro fisiológico. Eu não gosto muito do azul de metileno, nem da água oxigenada, porque eu acho que atrapalha um pouco o campo cirúrgico. Então, eu uso o soro fisiológico no trajeto para tentar identificar. Às vezes, eu faço uma enucleação do trajeto um pouco mais longa, para tentar retificar aquele trajeto, principalmente nas fístulas em ferradura, que também nos ajudam bastante. Mas tem casos que são difíceis e tem casos que a gente tem que parar e, às vezes, estudar melhor esse paciente. Muito bom, pessoal. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso segundo debatedor, o Dr. Emerson, para ele fazer as suas considerações. Dr. Emerson, pode ficar à vontade. Boa noite. Está me escutando bem, Bernardo? Estou escutando sim, pode falar. Perfeito. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os palestrantes por terem sido bem objetivos e bem elucidativos, né? Muito boas palestras. Agradecer à comissão organizadora de ter me convidado para este evento. E vou, da mesma forma que o Dr. Renato fez, eu vou tentar, por etapa, fazer o questionamento inicialmente para o Dr. Bruno, sobre as fístulas perianais, que parece que cada vez mais dá dúvida. A gente até costuma dizer que o fato de preservar o esfíncter foi um modo de surgir alguma coisa nova no tratamento das fístulas perianais. Porque operar a fístula cortando esfíncter é o mesmo jeito que se fazia na Primeira Guerra Mundial, como se diz. Por isso, eu acho que isso aí é um avanço que a gente tem que investir cada vez mais disso, apesar de maior recidiva. Por isso, tem que ser muito bem conversado com o paciente, explicado para ele que ele vai fazer uma técnica que pode ser que agora dê recidiva, precise de mais intervenção cirúrgica, mas no futuro, a longo prazo, vai fazer diferença para ele. E isso já foi muito discutido. Eu só gostaria de fazer alguns questionamentos ao Dr. Bruno, principalmente já que nós estamos no Gastro Triângulo, tem muitos alunos, muitos médicos jovens que estão aí e tem alguns questionamentos. Em primeiro lugar, o paciente com abscesso perianal, a gente sabe que ele, grande parte deles, evolui para uma fístula perianal. O senhor tem um dado estatístico mais ou menos exato para falar para o paciente? Ó, você vai evoluir com 50% de abscesso perianal, vai com fístula perianal depois da drenagem, vai evoluir com 70%. Eu digo isso porque muitos pacientes que chegam no nosso serviço, procedentes de uma drenagem em outro local, eles chegam ao fato de dizer que foram mal operados e por isso estão com fístula agora. Apesar que os médicos explicam, mas parece que ele não quer acreditar, né? Mas isso é uma verdade. E diante disso, diante do abscesso, vocês costumam fazer, já tentar pelo menos a fistulotomia no primeiro tempo, com colocação de um sétum de drenagem, alguma coisa mais, para ver se dá menos recidiva? Tem alguma coisa mais nesse sentido?
Com relação ao fechamento do orifício interno, a gente sabe que isso aí é clássico na medicina. Se não fechar o orifício interno, é a mesma coisa de não operar a fístula, né? E eu gostei muito quando usou o termo pesado para a gente, que a gente acaba por usar este tratamento, que é o termo sétum cortante, né? Que a gente acaba trocando os sétons, vão trocando, o doente vai torcendo para que aconteça uma cicatrização por segundo tempo, vai acontecendo uma fibrose e, consequentemente, menos recidivas no futuro e que tem um resultado com menor taxa de incontinência. Então, o que eu queria colocar, principalmente com relação a isso, o procedimento no abscesso perianal, que o senhor costuma falar para o paciente, se já faz a fistulotomia, ou mesmo a fistulectomia, que eu acho impossível, né? Já tentando identificar o orifício interno, para que a gente tenha menos fístulas pós-drenagem de abscesso. E gostei muito do sétum cortante, que é um termo pesado, como eu já disse, que a gente usava antigamente. Isso é verdade. Concordo com tudo que você falou. Eu acho que o senhor, doutor Emerson, está certíssimo. As fístulas, cortar músculo era uma coisa que assim, eu via com muita estranheza, e o setocortante, apesar de ter visto no final da minha formação, já era uma prática com menor uso, e hoje em dia praticamente não tenho visto sendo utilizado de rotina. Eu não trabalho na urgência, então os pacientes que chegam ao meu consultório com abscesso, eu vou ter mais tempo para orientar, porque eu não estou no plantão atendendo, ele não está chegando para mim na ponta da lança, lá na linha de frente. Então, quando o paciente já vai chegar com abscesso, eu vou ter tempo de conversar com ele, explicar que a chance dele evoluir com uma fístula existe, e eu acho que orientação, principalmente na urgência, muitas vezes tem-se pouco tempo para poder se aproximar desse paciente. O paciente está numa situação de dor, então muitas vezes ele não entende, ele não está captando toda a informação que você está passando para ele. Então eu sempre tento ter um acompanhante do lado, a gente conversar, explicar para ele. Na literatura a gente tem em torno de 1/3 das fístulas que vão evoluir, 1/3 dos abscessos que vão evoluir com fístula, né? Então o paciente tem que saber disso, porque é significativa a quantidade de pacientes que vão evoluir com essa fístula. Eu fiquei bastante animado, confesso que esse estudo que saiu na Surge de 2017 foi um estudo que eu angariei durante essa montagem dessa aula, em que eles observaram uma diminuição de até 50% de evolução para a fístula dos pacientes drenados que mantinham o antibiótico, né? Até a última revisão de 2016 do Guidelines da Associação Americana de Cirurgião Coloretal, eles recomendavam antibióticos só para casos especiais, casos de sepse, casos de pacientes imunossuprimidos, que era a rotina que a gente utilizava. Então, hoje em dia, eu tenho utilizado de rotina, eu já era mais liberal com antibiótico e continuo sendo, e acredito que agora já tem um racional para isso. Gosto do sétum de drenagem, principalmente naquele paciente com abscesso isquioanal, aquele paciente em que eu já imagino que, se ele for formar uma fístula, ele pode formar uma fístula mais complexa. E quando eu coloco o sétum de drenagem, eu tento sempre direcionar para ser uma fístula mais simples, então tentar colocar ele em posição interesfinteriana, ou se não, deixar o sétum por um período maior para um amadurecimento daquele trajeto de maneira mais adequada. Igual eu mostrei naquele estudo que saiu ano passado, na Disease, mostrando que se você deixa o sétum por mais tempo, até 6 meses, você pode ter uma cicatrização espontânea. É uma cicatrização de apenas 60%, mas são 60% de pacientes que não vão precisar de operar. Então, às vezes, vale a pena a gente tentar. Mas eu sempre converso muito com o paciente, eu acho que esse tempo para a gente explicar a evolução, aquele paciente, coincidentemente, aquele paciente que eu apresentei da drenagem do abscesso, ele voltou hoje no meu consultório, e ele está com sétum, e ele falou comigo, olha, eu mandei o artigo científico para ele, graças a Deus, é da área de saúde, entendeu bem, ele falou, não, eu quero ficar com sétum 6 meses para tentar ver se eu consigo cicatrização completa. Então, assim, quando a gente é aberto com o paciente, eu acho que ele tem como entender, mas tem que entender na linguagem dele. Então, acho que a gente tem que ter muita paciência aí. Espero ter respondido a pergunta. Muito bom mesmo. Gostaria de fazer uma pergunta aqui. A Kant está nos perguntando, especificamente para a doutora Magda. Qual o esquema de analgesia que ela costuma usar no pós-operatório e se ela tem experiência com o uso do metronidazol tópico? Eu gostaria de pegar um gancho também na pergunta,
e perguntar se ela tem usado os flebotônicos de rotina, sistematicamente nos seus pós-operatórios também. Pode nos responder, doutora Magda? Faz favor. Primeiro, agradecer, né, o convite, muito obrigado pelas perguntas, são extremamente interessantes. A questão do metronidazol, eu até uso de vez em quando, eu não uso frequentemente, porque eu vou dizer que é o seguinte, mesmo os artigos, né, os artigos científicos, eles nos mostram, uns mostram a favor e os outros falam que não deu diferença alguma no uso, tanto tópico quanto oral, e fazem diferente o tópico ou oral. A gente acaba usando, eu inclusive queria que vocês me dissessem que vocês descobriram como que faz não ter dor no pós-operatório, porque eu tento tudo, mas na verdade eu começo naquele esqueminha mesmo, até do artigo que mostrei, fazendo primeiro, eu vou lá com a dipirona ou paracetamol, associo um anti-inflamatório não esteroide, e eu vou gradando e falo com o paciente, olha, esse aqui se tiver uma dorzinha, se esse aqui o limiar de dor é muito diferente de todos os pacientes. E tento o opioide em último caso, porque eu sei que, além de tudo, apesar dele ser muito bom para a dor, ele vai alterar a função intestinal, etc., e isso vai nos causar problemas. Então, eu acabo fazendo gradativo. Eu uso metronidazol, sim, via oral, não topo, porque não é tão fácil. Eu trabalho muito com o SUS, com o particular, mas com o SUS também, lá no Hospital das Clínicas, lá no Plano Sagrada Família. Então, esses pacientes não têm muita condição eles só têm condição daquilo que eles conseguem pegar. Mesmo no consultório, eu uso muito anti-inflamatório não esteroide associado, claro, dependendo do paciente, da idade, associado com a medicação mais leve, né, vamos pensar assim, e põe também um opioide de resgate. Excelente. Doutora, também o Marcos quer fazer outra pergunta aqui. Eu acho que ele está cutucando aí. Ele está falando que a senhora, ele viu a palestra aí sobre as cirurgias ambulatoriais, né? E ele tem duas perguntas. E se estende a todo mundo. Alguém com experiência da associação da anestesia local com a sedação consciente com óxido nitroso, no tratamento das doenças orificiais com indicação cirúrgica, e se alguém também da mesa tem experiência com bloqueio do pudendo guiado por ultrassom. Bom, primeiro, obrigada, Marco, pela pergunta, eu acho a pergunta ótima. Anestesia local, eu tenho uma experiência muito grande com anestesia local, mas eu não uso óxido nitroso. O máximo que eu uso é uns 2 ml de fentanil, não mais, mas é lógico, não é para todo mundo. Tem paciente que não vai tolerar. Mas anestesia local eu uso sem problemas. Eu uso muito anestesia local e não tenho problemas. Agora, não tenho experiência do bloqueio do nervo pudendo guiado por ultrassom. A gente vai mais ou menos por rumo, né? Vamos dizer assim, né? Porque a gente não tem assim, grandes armamentos, então você vai meio por rumo. Mas guiado por ultrassom não tem, não. E não uso óxido nitroso. Eu gostaria de incluir o doutor Hélio aqui no nosso debate. Eu queria saber se nas fissuras anais, se ele usa aí o Botox como primeira linha ou se ele usa como segunda linha. E quando ele usa, a gente sabe aí que, não, pelo menos até onde eu li, não tem nada de consenso de quanto que aplica, do local que aplica, se ele aplica no esfíncter interno, se ele aplica no sulco interesfincteriano. Eu queria saber como que ele faz na prática clínica dele e as dosagens que ele faz. Por favor, doutor Hélio, pode nos responder? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Bernardo. Obrigado pela pergunta. Quero agradecer mais uma vez a comissão organizadora do Gastro Triângulo por ter me chamado para essa aula. Parabenizar que o simpósio como um todo está muito bom. Eu, pessoalmente, não tenho experiência com toxina botulínica e não conheço ninguém, na verdade, que tem. O que todo mundo me fala é que é muito complicado. A dose necessária é muito pequena e o frasco que os cirurgiões plásticos compram para fazer botox, ali tem dose que dá para várias fissuras e que a gente não tem uma logística de usar. Você abriu, teria que gastar aquela toxina toda. Então, experiência pessoal não tem nenhuma. O que eu li é que tem que aplicar no esfíncter interno
e não tem consenso de dose nem do local. Inclusive, naquele trabalho lá de revisão, fala que isso é uma das coisas que podem mudar. Mais estudos são necessários para definir qual dose e o local. Parece que a discussão é se é na linha média anterior ou na posterior. Tradicionalmente se usava na posterior, mas tem alguns trabalhos falando que na anterior talvez seria melhor. Entendi. Mas, pessoalmente, eu nunca usei. Doutor Renato, quer complementar alguma coisa? Com relação ao Botox, a gente tem uma certa experiência. Na verdade, a questão da logística hoje melhorou bastante, porque tem apolos com uma dose menor, a gente costuma usar 50 unidades, a gente dilui para 1 ml, meio ml na lateral direita e outro na lateral esquerda, no esfíncter anal interno. Uma outra opção também, se você tiver uma ligação com dermatologistas que usam muito, eles podem deixar reservado para você uma quantidade que seria o ideal para você, mas hoje em dia a gente tem quantidades menores para usar. A experiência que a gente tem eu tenho uma experiência de muitos anos. Inicialmente a gente usava porque eu trabalhava com uma neurologista e ela aplicava nos seus pacientes e sobrava, vamos dizer assim, e a gente utilizava para fissura. E eu tenho uma experiência boa, eu assim, não sei dar um dado exato, mas em torno de uns 80%, 90% agora tem de cura, assim, né, de resolução. Mas eu tenho uma coisa assim, no início eu usava, digamos, sem sedação, e aliás, muitos anos para cá, a gente não aplica sem sedação porque é extremamente doloroso, assim, a pessoa não suporta mesmo. Sabe? Mas, Você assim, tem usado... Desculpa. Você tem usado como primeira opção, logo de cara, o paciente chega com a fissura crônica, você já oferece o Botox e as pomadas de diltiazem sorbida ou deixa para uma segunda opção? Eu ofereço as duas opções quando o paciente tem condição e ele acaba resolvendo. Tem paciente que não suporta ficar passando pomada muito tempo, várias vezes ao dia, durante muito tempo. E tem alguns que optam pelo Botox. Mas, assim, fica a questão dele. A gente fala, pode começar desse jeito, pode começar com Botox. Fica mais a questão da pessoa, né? Entendi. Doutor Renato, como que é a sua experiência com a incontinência temporária aí com o uso do Botox? Olha, talvez eu tivesse mais com a pessoa, digamos assim, se eu perguntasse ativo, né? Mas queixa espontânea, eu não lembro de nenhuma, assim, da pessoa. Mas, assim, é uma dose, digamos, relativamente baixa. A gente consegue apalpar bem, aplicar especificamente no esfíncter anal interno. E mesmo que tenha, seria uma coisa mais transitória. Mas, por uma coisa transitória, tanto que a fissura dói, uma incontinência leve, eu creio que a pessoa até, digamos, releva pelo tanto que ele tinha de dor antes. Queria só fazer mais o nosso tempo está se esgotando, mas eu queria fazer mais um questionamento aqui para a doutora Magda. A senhora falou que tem pacientes que fazem pelo método decisional e paciente pelos métodos menos invasivos, vamos dizer assim. Vamos supor que a senhora triou os pacientes para o método menos invasivo. O que a senhora usa de critério para indicar o PPH ou o THD? O que a senhora leva em consideração? Se sangra mais, se tem mais prolapso, como que a senhora filtra isso aí? Bom, primeiro, essa triagem, vamos pensar assim, né, vai muito em relação à doença em si e ao paciente, porque nós sabemos que a hemorroidectomia excisional, ela é o estándar. Isso não tem jeito, não tem como dizer que não é. Ela é estándar. Só que, se o paciente deseja, vamos dizer, menos dor, apesar da gente ter relatos ainda de mesmo no THD, mesmo no PPH de dor, apesar de ter relatos, você vai classificar, vamos dizer assim, vão selecionar muito, por exemplo, o THD seria, a Hemorpex, né, seria, o PPH seria exatamente para aqueles pacientes com uma doença orificial circunferencial, com prolapso circunferencial e com pouquíssimo ou quase nenhum plicoma, vamos dizer assim, né? Porque senão você teria aqueles plicomas, você teria que resolver isso com técnica mista, o que muita gente faz. E o THD,
também seria para esses pacientes, vamos dizer, de terceiro grau, com poucos plicomas. O que eu tenho feito muito, assim, e eu uso muito técnica mista, e isso em qualquer lugar, tanto no privado quanto no SUS, eu faço, às vezes eu falo, vamos dizer assim, eu faço o THD não utilizando o Doppler, tupiniquim, que a gente fala, né, que a gente vai pelo mamilo ali, e às vezes associo com a retirada, explico para o paciente que ele vai ter dor, talvez menos dor, e com a retirada, às vezes, do mamilo externo, ou de um grande plicoma, se isso for interessante para o paciente. Pessoal, desculpa, muito bom. Hein? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Doutor Emerson, tem alguma observação para fazer? Eu gostaria, porque a pergunta inicialmente foi feita para o doutor Bruno, eu gostaria de fazer algumas considerações, já que a doutora Magda está falando aí, aquelas perguntas que todos gostam de saber, né? No pós-operatório, a senhora prescreve laxante para os pacientes? A senhora prescreve antibióticos ou não? Porque são coisas interessantes que eu acho que o pessoal quer saber, que está ouvindo também tudo isso. Veja bem. Só deixando a deixa com anestesia local, já operamos muito hemorroidectomia com anestesia local, e da mesma forma do bloqueio de pudendo, que a gente aprendeu com os ginecologistas para bloquear a episiotomia. Dedo indicador esquerdo no toque retal e mão direita para destro fazendo anestesia, né? Resultados até bom, e associando dormonídeo, alguma coisa assim para dar uma certa amnésia no paciente. Aí depois eu quero fazer mais uma pergunta, viu, Bernardo? Obrigada pela pergunta, e vou te dizer, por exemplo, eu passo, apesar de eu nunca operar paciente que é constipado, primeiro eles me dizem que não são, né, que não estão, né, pelo menos dizem, mas sempre no pós-operatório a gente vai ter, às vezes, um grau de dificuldade. Então, se o paciente, na minha prescrição, tem laxante, tem ativo para o paciente, caso ele tenha dificuldade para evacuar, porque ele tem muito medo de evacuar. Então, eu deixo sempre laxativo, caso o paciente tenha dificuldade para evacuar. Em relação ao antibiótico, é ótima essa pergunta, porque há quem diga que você deve usar antibiótico para todos os pacientes, por motivos não, vamos dizer, que estão na literatura, mas por motivos de judicialização da medicina. Então, porque você não tem como se defender. Mas eu só uso antibiótico para os pacientes imunossuprimidos, para os pacientes diabéticos, para os pacientes com próteses cardíacas, ou para pacientes cuja técnica é prescrito usar antibiótico, como, por exemplo, no THD, está descrito na técnica que você tem que usar antibiótico. Aí eu uso. Fora isso, eu não uso antibiótico de rotina, não. Doutor Emerson, nosso tempo está vencendo. Se o senhor quiser fazer a última pergunta aí, coisa bem rápida, jogo rápido, faça favor. Com relação à fissura anal, que foi discutido, doutor Hélio, quando o senhor pega um paciente com uma fissura anal, com aquele aspecto crônico, mas que não conseguimos evidenciar uma hipertonia de esfíncter anal interno e nem na manometria essa hipertonia se manifesta, o senhor opera ou não? O que o senhor faz? Fissura anal com aspecto crônico, sem hipertonia clássica. Fissura atípica, né? Primeiro passo, eu suspeito muito de doença de Crohn. Aí eu faria colonoscopia, calprotectina fecal e enteroteceu. Não confiaria só na colonoscopia, não. Mas depois de exaustivamente afastar uma causa secundária aí para essa fissura atípica, seria a única situação que eu faço retalho não associado à esfinterotomia. Com resultados muito bons. O retalho, para cobrir a ferida, costuma cicatrizar bem. E aí você está dispensado de fazer esfinterotomia. Muito bom. Pessoal, então, só para finalizar, eu queria direcionar especificamente para os palestrantes, né? Aquele proctologista, que ele é recém-formado, que ele está aí, vamos dizer assim, se aventurando pelas primeiras vezes, né? Ainda sem uma experiência, sem uma bagagem, ele quer operar aquela doença orificial, talvez com uma complexidade um pouco maior que a habitual, né?
Qual que é o conselho de vocês? Existe um caminho das pedras? Se vocês pudessem sentar com esse rapaz, o que vocês falariam para ele? Só para a gente encerrar. Não tenha medo de pedir ajuda. Cirurgia orificial não é simples. Exatamente assim, a gente vê com frequência esfinterotomia, uma fissura atípica no paciente com doença de Crohn que nunca mais cicatriza. Então, assim, pedir ajuda sempre, nem que seja por telefone, sem ter vergonha de assumir que precisa de ajuda, que a situação é complexa. Maravilha. Pessoal, então, se ninguém tiver mais nenhuma observação, a gente até passou um pouquinho do tempo, né, porque o assunto aqui é bom, é gostoso de falar. Gostaria de agradecer a todos, agradecer ao Bruno, agradecer ao Hélio, a doutora Magda, o doutor Renato, o doutor Emerson. Muito obrigado, foi muito elucidativo, muito bom estar aqui com vocês. E boa noite a todos, encerramos por aqui. Bom final de semana, aproveite um bom vinho aí nessa noite fria. Um abraço para vocês. Só lembrando, nós somos de Uberaba, viu, Bernardo? Não é Uberlândia, igual você falou. Me desculpa. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar aí. Agradecemos a participação de todos e convidamos para amanhã, dia 24, às 9 horas, continuarmos com as atividades do terceiro dia do 11º Gastro Triângulo. Boa noite. Boa noite.